Bem, meus irmãos, boa tarde para todos. Paz, amor e muita calma para todos nós nesta tarde. É um prazer muito grande, de estar voltando aqui no Fabiano. E hoje nós temos esse tema, celebrar a vida. Vamos começar com uma pequenina história que fala de como nós podemos manter o tom espiritual da nossa vida. Eu, engraxate miúdo, cara suja e mãos empapadas de tinta, foi dizendo ao coleguinha de rua enquanto eu ia passando: pois é, serelepe, tu não vende mais do que 10 jornal por dia porque tu é besta, covarde. A gente precisa entrar firme, gritar bastante, sem agredir, anunciando forte o jornal Os Negros. Não compra, tá? Assim de medroso, tu entra no brejo. Pensar que a vida é moleza, constante sombra e água fresca é construir castelo no ar. Quantos espíritas ainda pensam assim, infelizmente? A vida é luta, é combate, é esforço. Mas tem muitos espíritas que, quando aprendem, com as obras básicas espíritas, que a vida é luta, é combate e é esforço, começam a criar um mau humor. E ainda afirmam ao mundo que a doutrina espírita ela nos convida o tempo todo ao sofrimento. E isso não tem nada a ver com espiritismo. Isso não está nas obras básicas espíritas. A dor é uma construção pessoal de cada um de nós. O sofrimento é a reação à dor. Então nós somos convidados de verdade a celebrar a vida. Nós temos celebrado a vida? Temos festejado a cada momento a nossa encarnação? Por algum momento, por alguma razão, nós ficamos embutidos, ficamos para dentro, ficamos sofrendo. Mas, a grosso modo, tirando esse momento de dor, nós precisamos estar celebrando a vida, festejando a vida, fazer todo dia, como muitos fazem, apenas um dia do ano, um grande réveillon. Mas quantas vezes chegamos à casa espírita e vemos companheiros que nem estão sofrendo, mas eles estão com as caras fechadas, semblantes anuviados, corações parecem, a um primeiro instante fechados, e nós somos convidados cada vez mais, por essa doutrina de amor, a festejar a nossa vida, a aproveitar a nossa encarnação atual. Se a festa material, de vez em quando, tem alguns excessos, vamos sempre manter ativa a festa espiritual, que é a festa do equilíbrio, a festa da harmonia espiritual. E aí, para isso, é preciso saber, o que a doutrina espírita fala sobre a vida. Tem muito espírita que só fala da vida no mundo espiritual. Virou um vício, Só que nós estamos aqui. Estamos aproveitando esse nosso momento aqui na Terra. E para a gente aproveitar, é muito necessário saber o que é a vida. Então, os espíritos maiores, os espíritos superiores, sempre afirmam para nós: a vida é o maior presente que Deus pôde nos dar. Se tivesse algo melhor, Deus tinha nos dado. Porque Ele pode, Ele tem toda essa inteligência suprema para isso. Mas o que Ele nos deu para sempre foi a vida.
E nós estamos aproveitando esse presente que é a nossa vida. Hoje estamos aqui, né? Vivenciando uma parte das nossas vidas. Estamos em uma encarnação. E quantos companheiros, né, parecem que não festejam, que não celebram, que não curtem essa passagem pela terra. Senira Pinto dizia, né? Senira, que eu sempre falo para os espíritas, que ela não é a autora da música Quanta Luz apenas, né? Ela foi uma grande espírita. E numa inspiração, tomando, né, um belo banho, ela cria a música Quanta Luz. E ela dizia que nós não podíamos perder uma festa sequer aqui na Terra. E muitos espíritas, né, curiosos, Senira, mas festa a gente não pode perder por quê? Porque sempre nas festas tem alguém sofrendo, tem alguém chorando, tem alguém angustiado. E se nós somos espíritas, podemos ajudar essa pessoa. E por isso que a festa ela não é ruim, ela sempre dizia. Por mais que hoje em dia, então, né, a gente vê excessos, a gente vê droga nas festas, vemos álcool excessivo, né, vemos uma série aí de coisas que não são boas, né, que não são saudáveis para o nosso espírito, mas se nós estamos na Terra, né, e ainda tem, né, esse outro convite, como ela disse, que nós podemos ajudar em todas as festas, né, de que nós, porventura, né, viemos então participar, então fica para nós esse convite. Só que a festa da vida é muito maior, né, sem dúvida, do que uma festa. Ou de aniversário, ou de algum amigo, ou até de uma festa, né, que muitas casas hoje em dia fazem, né, em clubes, né, para que a gente possa ter renda para a casa espírita. A vida, na verdade, é uma festa muito superior. Mas muitos aqui na Terra só têm o quê? Só têm chorado. Muitos só têm propriamente sofrido e deixam de celebrar a vida. Allan Kardec pergunta, nessa grande coluna vertebral da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, sobre a essência da nossa encarnação. Então, na pergunta 132, ele pergunta: qual é o grande significado da encarnação? E os espíritos, então, eles falam, né, para nós, primeiramente, nos aproximarmos mais de Deus. Então, eu manter semblante fechado, alimentar a depressão, ficar cada vez mais acabrunhado, eu fico próximo de Deus? Não. Então, para que eu possa me aproximar de Deus, é preciso mudar o meu humor, é preciso mudar a minha autoestima, e cada vez mais eu ficar festejando a vida, porque Deus, né, é o maior incentivador da vida, dessa festa da vida. Mas os espíritos frisam, né, que nós estamos aqui para progredirmos. Então, para quem sofre, né, com esse problema, como diz Leon Denis, da morte, não festeja a vida. Uma linha contrária à doutrina espírita, a linha existencialista, que teve como grande nome Sartre, o Sartre ele sempre dizia, né, a vida é uma festa de mau gosto. Tem fim. E quantos espíritas vivem isso? Aí você pergunta, mas você não é espírita? Ah, mas eu tenho medo da morte. Eu não queria sair da Terra nunca, né? Eu queria ficar aqui para sempre. Então essa pessoa não está festejando a vida. Ela está com uma série aí de síndromes e de neuroses, e ela não consegue aproveitar a vida porque ela tem medo da morte. E aí diz Joana de Ângeles, né? A morte faz parte da vida. Ela não é contrária, ela faz parte. A morte física, a morte em cada mundo, em cada morada da casa do Pai, ela é totalmente necessária e ela faz parte da vida. Mas pelo medo, nós nos entristecemos. Pelo medo, criamos a depressão. Pelo medo, criamos a síndrome do pânico e não conseguimos festejar a vida.
Na verdade, aqueles que dizem que têm medo da morte, têm medo também da vida. Então, quando Allan Kardec fala, né, por diversas vezes, a falange, né, desse Consolador Prometido afirma variadas vezes que a vida é luta, é esforço, é um grande combate, nós mostramos medo da vida. Certa feita perguntaram para Joana de Ângeles: Joana, por que as pessoas elas não amam na terra? E ela então respondeu: porque eles têm medo de amar. E um espírita muito, né, questionador perguntou: então, será que nós temos medo de Jesus? A ela também. Mas tudo aquilo que é negativo, parece que a gente não tem medo, né? Ou muitos não têm medo. Então, a gente não tem medo de... Nós temos medo de amar, então, mas não temos medo de odiar. Nós temos medo da morte, mas não temos medo, variadas vezes, de quê? De retirar a vida corpórea do outro. E isso, como diz um livrinho fininho, mineiro, ainda acontece entre os espíritas. Então, nós precisamos, né, começar a celebrar a vida de fato, a festejar essa vida. Por que viver só na dor? O espírita, ele é convidado a isso? Não. Até quando Kardec afirma, né, a dor é o aguilhão divino. A dor é o grande incentivo para nós. Então, se eu passo pela dor que eu mesmo construí, é para eu superar. E quantas vezes nós não superamos a dor? Ficamos curtindo a dor. Como é o tom emocional da nossa vida? Tem espírita, né? Aí fala assim: eu vou para a casa espírita, né? E eu aprendo, e eu canto, e eu ajudo, e eu dou palestra, e eu trabalho na obra social. A gente ouve isso, né? Estou sempre bem. Ele esquece, né? Isso é apenas uma parte da vida dele. Quantas vezes ele chega lá no trabalho material e ele não é nada disso? Ele chega na família e ele não é nada disso. Então, uma parte da vida ele tem celebrado, né? Ele tem festejado a vida. Mas em outras áreas, né, é um luto, né? É uma postura tão estranha que ele não consegue festejar a vida. Então, a gente, às vezes, né, tem que perceber o tom emocional da nossa vida de forma geral. Parece um instrumento de uma nota só. Não é lindo? Aí, exemplo, né? Aí faz assim, né? Tum, tum, tum. Acharam linda, né? A música? Horrível, né, gente? E quantas vezes essa é a nossa música? Né? Não tem motivação, não tem autoestima, né? Não tem essa luta propriamente pelo nosso progresso. É uma inércia só, é monotonia, é o desânimo. Mas na casa espírita, só em uma área, né, você consegue festejar. Então, quando nós ouvimos, né, os espíritos falando que nós estamos aqui para progredir, não é só dentro da casa espírita. A gente vê hoje quantos núcleos espíritas fora das casas espíritas. Gente, cada dia cresce mais. Várias empresas, vários órgãos públicos, os shoppings, né? Cada dia cresce mais. E isso sim, aí já é algum espírita mais motivado do que esse que só atua na casa espírita. Que está muito mais progredindo, né? Porque ele quer fazer acontecer de verdade. E quantos espíritas, né? Sofrendo desse mimimi, né? E todo dia aquela sofreguidão. Porque eu estou passando pela prova, a expiação, e a minha vida é só sofrimento. Por que é assim? Porque você faz assim. Tem muitos companheiros de que não suportam ouvir isso. Mas não é bem assim. Não, é assim. É assim. A doutrina espírita mostra isso. Que nós somos responsáveis pela nossa felicidade
ou pela nossa infelicidade. Pela nossa estagnação espiritual, né? Eu não estou crescendo e estou aqui parado. Ou pelo meu crescimento. Então, aqueles que começam de verdade a festejar a vida, né? A trazer à tona um sentimento que às vezes é tão mal visto por muitos companheiros, que é o sentimento da alegria. Tem muita gente que acha de que ser alegre é ser irresponsável, né? Às vezes até num tom, né, muito mais popular, que muita gente nem gosta, né? Parece, fulano está sempre alegre, ele deve ser malandro, olha só, né? Então a gente esquece que os espíritos benfeitores maiores, eles são alegres. Mas já é o quê? Já é aquele sentimento da alma harmonizado. É uma alegria de verdade interior que sai, né, do nosso ser e busca outros companheiros com o quê? Com o sorriso no rosto, o abraço fraterno, a cordialidade. E quantas vezes, né, a gente já fez aquele sorriso Colgate, né? Totalmente falso. Porque tem que sorrir, né? É o verniz social, a etiqueta. Só que nós espíritas, nós não somos convidados a isso. A mentir a alegria para o outro. Se hoje eu não estou bem, eu posso afirmar para os meus irmãos, não posso? Hoje eu não estou bem. Mas por que a gente segue, né, muito, né, esse lado, né, aí que o mundo coloca para nós? Não, eu tenho que estar sempre bem, né? Eu tenho que estar sempre sorrindo. A minha família é a melhor aqui da Terra, a família mais harmonizada. E quantas vezes não é, né? Seria ótimo, né? Se ela fosse. Então, é para a gente começar a investir, né? Nessa época de crise, a gente gosta, né, desse termo, né? Investir. Mas investir aonde? Na nossa alegria. Não adianta vestir a blusa do Centro Espírita, né? Eu sou do Grupo Espírita Fabiano. Às vezes você tem uma cara tão feia, né? Está sempre de mau humor, né? No Frei Luiz, falando lá para os médios, eu falei assim para ele, criei aqui o involuntário espírita. Você vai perguntar alguma coisa, eu não sei onde fica, não. Que é isso? Né? Porque fala, senhor, eu não sei onde fica, senhor. Gente, é uma crise, entendeu, aí que esse voluntário tem, de grosseria, que eu falo assim, gente, é melhor estar em casa, né? Porque se eu vou servir numa obra, eu sou voluntário, é porque eu quero, né? Então, se eu não tenho esse bom humor, ou no mínimo, né, uma certa educação, é melhor a gente não ser voluntário. Mas aí a pessoa, não, mas eu estou lá no Centro Espírita. Então é só estar no Centro Espírita? Né? Então a gente bota um montão de gente aqui no Centro Espírita, né, que não é espírita. Se o negócio é estar lá, ótimo. É estar aqui despertando essa grande qualidade da alma. Alegria. Alegria é o elixir da vida. Para quem tem medo da morte, fica logo alegre, hein? Você vai conseguir viver mais tempo na Terra, né? Então agora vai ser para ontem, né? Eu vou ficar alegre. Então, a pele começa a ficar melhor, né? O corpo começa até a perder peso, olha, né? Olha que beleza, né? E principalmente o seu espírito. Você vai ficar muito mais harmonizado. Então, esse sentimento, essa grande qualidade da alma, nos faz celebrar a vida. Né? A gente vai deixar de lado a cara feia, né? A testa franzida, e vai começar a sorrir, a movimentar os músculos da face, a movimentar o coração, a movimentar o seu espírito. A gente teve, no meio espírita, entre nós, um homem que ele vivia numa cama ortopédica. Então, se ele fosse hoje aqui, é o palestrante, né? Estaria aqui, entendeu? Aquela sua caminha, né? Aqui à frente. Só que ninguém percebia aquela cama. Por quê? O sorriso dele era melhor do que todos nós juntos. Ele sorria para a vida. Ele sorria para ele sorria para o próximo, ele sorria para Deus. Poxa, mas como, né? Se ele conseguisse mudar um pouquinho de nada a posição do corpo,
aquilo para ele, ele dizia, já era felicidade plena. Porque ele tinha dor por todo o corpo. Quando ele conseguia um pouquinho ajeitar o corpo, ele falava, estou extremamente feliz. Por quê? Porque eram dores constantes. Então, nós que estamos aqui, né, a grosso modo, em um corpo saudável, como a gente reclama da vida, né? Como a gente fala mal da vida. Como a gente às vezes fala mal até de Deus. Aí sim, né? É um grande erro que qualquer um de nós espírita pode estar, então, cometendo. Então, nós somos convidados a melhorar esse tom emocional das nossas vidas. O espírito Meimei, que é um espírito tão doce, né? Ela nos ajuda nessa grande reflexão. E, certa feita, Meimei, ela falou assim, e a vida escolhe a todos no instituto da reencarnação, para os fins de aperfeiçoamento a que se destinam. Quantos companheiros entre nós, ou nós mesmos, né, falamos assim, eu não tive êxito profissional. Já estou chegando aí uma certa idade, fracassei. Nem tenho êxito, nem no trabalho espiritual. Me sinto sempre o pequeno, o menor. Tem tanta gente que faz coisas, né, acima de mim. Então, todos nós, então, nessa hora, esquecemos que todos somos convidados a reencarnar. Aquilo que a gente ouve de várias religiões antigas não é verdade. Que Deus tem seus eleitos. Todos somos eleitos. Mas se eu começo a ter um certo crescimento e que a outra irmã fica, né, parada, é claro, eu estou lá na frente e a irmã está lá atrás. Ou também vice-versa, né? Se eu estou aqui parado e a irmã começa a crescer, ela vai lá para frente. Então, depende de nós. Não é Deus que escolhe, é a fulana, é o fulano, é esse. Somos nós que nos escolhemos. Ou eu quero crescer e vou embora, né? Evoluindo, ou eu fico parado. Aí começa a vir a dor, né? Aí começa a vir o sofrimento. Então, nós estamos hoje aqui para cada vez mais, né, nos equiparmos existencialmente para aprendermos a celebrar a vida. O Thomas Huxley, ele diz que o degrau de uma escada de mão nunca se destinou a servir de descanso. A gente adora descanso, né? Mas apenas a suportar o pé humano pelo tempo suficiente para permitir à pessoa colocar o outro pé um pouco mais alto. Por que o espírito adora essa zona, né, de descanso, conforto? Já fiz muito. Eu vou me aposentar, né? Agora está na moda, né, gente? Jogador de futebol, né, agora, né? Eles se aposentam novos, né? Por quê? Porque eles conseguiram muito dinheiro rapidamente. Mas como aqui, né? A gente não ganha dinheiro, né? A gente não está aqui para isso. Mas quantas vezes a gente acha, né? Eu já fiz muito lá naquela casa espírita, já fiz muito lá pelo movimento espírita, agora eu vou dar uma parada. E quantas vezes, né? Aí damos espaço, né, para mais dor, para mais sofrimento. Porque a ciência moderna fala, a física quântica também fala o quê? Que quanto mais parado, nós vamos gerar algum problema para o nosso corpo, para o nosso espírito. O movimento é sempre melhor. O movimento é esse que vai cada vez mais nos levar ao crescimento. E aí quantas vezes a gente ouve, né, no atendimento fraterno, uma irmã, um irmão que ele fala assim, mas a minha vida está péssima. Minha vida está
o caos, seja lá qual for a área, né? Financeira, emocional, espiritualmente falando. E quase sempre esse companheiro está lá paradinho, né? Esperando aquele emprego. Gente, quem é que não quer emprego? Todo mundo, né? Mas esse emprego não chega nunca. Esperando aquele convite. Eu quero aquele convite para trabalhar no bem. Não chega nunca também esse tal convite. Então, ou eu faço acontecer, ou nada acontece. Mas para nós abrirmos esse espaço nas nossas vidas, é preciso celebrar a vida. Quantas vezes a gente está matando a nossa vida? E olha que tem muita gente aí com medo da morte, né? Mas estamos matando a vida por quê? Porque estamos cada vez mais achando que doutrina espírita é uma coisa que não é. Eu tenho que sofrer para me purificar. É assim? Então, cada vez mais você sofre e essa purificação nunca vem. Não é dessa forma. É aprender com a dor. É sorver a mensagem da dor. Para que de verdade, aí sim você possa ter essa tal, né, purificação espiritual. E é você que gera. A gente ainda vê espírita, né, procurando outros centros, procurando médiuns, né? Se tivesse alguém com esse, né, poder todo, estaria entre nós, ao lado da gente, né? Irmão, tem que ir lá em outro estado, tem que ir lá em outro país. E quantas vezes a gente vai e volta igualzinho? Por quê? Ou você muda, ou ninguém muda por você. Ou você celebra a sua vida, ou você enterra a sua vida. O André Luiz, que muitos insistem, né? Chamar ele de mentor. Ele diz que ele não é mentor de nada, né? Ele é apenas repórter do mundo espiritual. E ele diz para nós que quantos companheiros perdem a encarnação facilmente. E perder a nossa encarnação não é como muitos pensam também. Morreu assassinado. Não é nada disso. Por alguma postura nossa, né? Por alguma busca lá, não muito favorável, a gente perde a encarnação. A gente não está falando de mortes bruscas, que também existem. Mas quantas vezes nessas mortes bruscas está ali tendo um grande reajuste espiritual? Não tem nada de errado. Mas para nós aqui no corpo, a gente não gosta de ver cenas desse tipo, né? Sem dúvida. Mas a perda da nossa encarnação é a perda da qualidade. Que nós espíritas, né, por algum pensamento próprio nosso, quantas vezes perdemos? Por algum sentimento que a gente alimenta, por alguma atitude indesejada de que nós mantemos. Então nós somos convidados a subir essa grande escada da vida. Mas quantos perdem tempo? Agora é hora de descansar, né? Agora é hora de tirar férias. Agora é hora de dar uma pausa. Para quê? Se você está saudável, né? Para quê? Aquele que fica propriamente, né, é acamado, que cria alguma deficiência, com certeza às vezes não pode ir muito à frente, pelo menos fisicamente, né? Caminhar como outros. E aí ele tem que dar já uma certa pausa. Mas aqueles que estão bem, por que parar? E aí quantas vezes a gente vê, né, o nosso orgulho. Eu já fiz demais. Que conta, né, que a gente faz, né? Eu já me doei demais. Esquecemos de uma matemática cósmica criada pelo Mestre Jesus, incentificada pelo nosso querido Francisco de Assis, de quando eles frisam, né, que quanto mais nós doamos, recebemos, multiplicado por 10. Então essa prática é para ser infinita. Não é como aqui na Terra, né? A gente gasta alguma coisa, poxa aí, né? Já foi, entendeu? Ali aquele dinheiro, né? A gente paga ali uma conta, já foi outro dinheiro. A matemática cósmica a gente não perde nada.
Nós só ganhamos. Quanto mais investimos, isso volta para nós. Não é bom a gente ficar pensando, né? Isso vai voltar para mim agora, né? Mas volta, né? Não tem erro. Então, quanto mais eu invisto no bem, esse bem volta para mim, centuplicado. E aí a gente fica agora diante de uma fórmula, né? Que o espírita fica, né, preocupado, né, quando ouve. Uma fórmula que pode nos ajudar a cada vez mais celebrar a vida. Será que todo mundo aqui já conhece essa fórmula? Chama-se a fórmula da felicidade. Aí o espírita fica, né, preocupado. Ih, meu Deus, será que vai ferir Kardec agora, né? Será que vai ferir as obras básicas? Nada disso, né? É uma fórmula que nós temos que praticá-la. E vamos ver o quanto essa fórmula está fundamentada nas bem-aventuranças do Mestre Jesus. Olha só o que diz a fórmula. Significa sinceridade, será que nós temos? Somada à fé, será que nós temos fé? Somada ao amor, será que nós temos amor? Somada à razão. Acho que eu estou por fora dessa fórmula, né? E aí começa com uma grande qualidade da alma, né? Sinceridade. Temos ela? Ah, eu sou sincero aqui na casa espírita. Que bom, né? Mas aí, é só na casa espírita? Quantas vezes? Outro dia eu estava ouvindo, um companheiro, ele falava, Carlos, tive aí um emprego complicado. Eu tive que mentir, omitir, só que na época eu não era espírita. Agora que eu me tornei espírita, criei uma culpa gigantesca. Eu falei, então tem que resolver essa culpa, né? Ele, mas é difícil. Mas ele falou, mas eu mentia muito. Eu omitia demais. Era algo assim extremamente complicado. Hoje eu vejo quantas negatividades, quantos conflitos que eu construí. Verdade, não é? Então, quantas vezes a gente não se percebe, né? Eu minto. Eu omito. Eu finjo que não vejo. Não somos sinceros. Então, a sinceridade é uma grande qualidade da alma que nós temos que pô-la em prática para construirmos essa tão sonhada felicidade que nós tanto, né, buscamos ou dizemos, né, de que nós estamos buscando. E a fé? Será que nós temos fé? Estou aqui no grupo espírita é um sinal que eu tenho fé. Será que isso é verdadeiro? Não, né? Quantas pessoas, pode ter uma multidão. Eu tive ontem, né, no Frei Luiz, aquela multidão, né, gente? E tem buscas ali totalmente diferenciadas. E aí, quantos companheiros que a gente lida que não tem a mínima fé? Pessoas que estão ali desesperadas, procurando uma ajuda. E não quer dizer que elas tenham fé. E aí a fé nos lembra o quê? A fidelidade. Somos fiéis aos ensinamentos espíritas? Perfeitamente ninguém, né? Ninguém. 100% falando, esquece isso. Mas podemos ter uma certa fidelidade. 0,01 já é alguma coisa, né? Isso pode aumentando. Cada um vai estar num nível. Mas é preciso ter fé. É preciso ter essa confiança em Deus. Temos? Quando está tudo bem, né? Está tudo bem. Aí eu estou confiando em Deus. Tem algo bem pequenino que não vai como eu quero, já vou perdendo essa confiança. Cadê Deus, né? Será que Ele não está vendo? Será que Ele não me ajuda? A gente já começa a questionar e a não confiar. Confiar no Mestre Jesus, nesses espíritos, né, que nos ajudam o tempo todo. Quantas vezes fraquejamos na fé. E aí aumentamos, aí sim, né? Aumentamos o nosso expediente encarnatório, criamos problemas, criamos novas dores. E aí vem esse ponto delicado do sentimento, como diz o Lázaro, que é o amor.
Aí temos que ter um cuidado, né? Para perceber se nós já amamos ou se não amamos. Perceber de verdade o que é propriamente esse sentimento importantíssimo. Porque quando a gente ama, nós vamos celebrar a vida. Quando nós não amamos, não tem festa na vida. Não tem essa celebração. Não vemos o grande show espiritual que é a vida. E muitos falam assim, mas depois que eu perdi o meu filho, a vida perdeu a graça. É para todo mundo assim? Não. Para muitos que o filho partiu, né? Que o filho hoje ele não está mais aqui, como a vida, de forma, né, curiosa, ganhou mais brilho após essa partida. Quando se tem a compreensão da vida, quando se é um espírita verdadeiro, e aí começa, né, a festejar a vida ou a continuar festejando, porque compreende que o tempo do filho aqui na terra terminou. E isso é maravilhoso para aquele espírito. Acabou o tempo dele. Mas ele pode voltar? Pode, mas aquele tempo de que ele precisava passar aqui, ele cumpriu. E você ainda não. Então a gente ficar na terra não é sinônimo de evolução, né? É porque nós estamos ainda, como todos sabem, em grandes provações, em grandes expiações. E aquele que partiu, cumpriu. Mal, bem, medianamente, o tempo dele terminou. E é para a gente festejar. Mas a nossa cultura, né, ocidental nos faz ainda pensar de outra forma. O apego ainda é muito grande, a posse ainda é muito grande, sentimentos mesquinhos que ainda nós temos. Mas nós vemos pais, vemos mães, familiares, amigos, amores, que compreendem isso e começam, às vezes, a transformar a dor do luto, a dor da perda, em um grande trabalho no bem. Como nós vemos em N companheiros espíritas, que estão nos dando uma aula prática do que é ser espírita no dia a dia. Se eu não consigo ainda, eu vou me inspirar nesses companheiros que estão ombro a ombro comigo, que já estão fazendo isso de forma tão bela e tão profunda. E a gente fica sempre, né, pensando, poxa, será que, se fosse eu, será que eu ia fazer assim? Será que eu ia conseguir mostrar ao mundo, ao meu vizinho, ao meu familiar, que eu sou espírita de verdade? Que eu acredito na vida? Que essa vida não tem fim, que ela não acaba e que ela continua? E quantas pessoas iriam se transformar com o nosso exemplo verdadeiro? Como vem companheiros transformando pessoas, sem às vezes falar nada. Sem às vezes, vai lá na casa espírita. Não, o seu exemplo de vida tem gerado essa transformação. É assim com o nosso companheiro Santiago, o pai da jovem desencarnada já, Gabriela Prado. É assim com os pais do menino João Hélio, o Elcio e a Rosa. E é assim com tantos outros espíritas, que eles ficaram conhecidos mundialmente pela dor e hoje estão ensinando, de forma muito simples, sem propriamente querer ensinar ao outro, ensinando com a própria vida, que mesmo com a dor presente, o sofrimento passando pelo nosso ser, nós podemos festejar a vida. Nós podemos amar o companheiro que sofre e que está hoje aqui na terra conosco. O que é amar na verdade? É fazer todo o bem possível pelo outro. Não é fazer, eu fiz um pouquinho, não. É fazer tudo aquilo que você pode, tudo aquilo que você consegue pelo outro. E quantas vezes a gente não faz, né? A gente fica medindo o amor. Se a Maria pedir, eu vou fazer tudo, né? Poxa, ela é tão simpática, ela é tão amiga, aí eu vou lá e faço.
Mas se outro companheiro pedir, não, aquele companheiro já não, né? Eu vou fazer um pouquinho só. E a gente mede o amor, a gente mede a nossa disposição emocional. E ainda somos, então, né, espíritos, né, precários. Não temos um nível ainda maior por isso, por nós ficarmos economizando o amor, economizando esse sentimento bom que já está em nós. Mas pode melhorar e muito? Claro que pode. Desde que então que a gente coloque ele à disposição de todos, ou de muitos cada vez mais. E aí a gente chega na razão. Estamos em uma casa espírita, né, onde essa grande razão ela tem que funcionar. E quando ela não funciona, infelizmente, a gente já viu, né, no que aquela casa espírita chegou, no seu fim. Casas espíritas que terminaram a sua vida, se fecharam, acabaram. Se nós espíritas mantermos esse espiritismo como uma grande norma de vida, filosofia de vida, e não raciocinarmos, será em vão, né? E será estranho ser espírita. É uma grande parcela desse ensinamento. Raciocina, logica, pondera em cima de tudo aquilo que você vive e de tudo aquilo que você ouve dentro da doutrina espírita, do movimento espírita e na vida de forma geral. Se nós continuarmos, como muitas vezes, né, ainda mantemos, se nós continuarmos no impulso, na sensação apenas, não vai dar certo. Temos que conhecer cada vez mais o sentimento, e aí entra, né, esse sentimento do amor principalmente, e raciocinarmos. Mas aquele espírita falou. E daí? Mas aquele orador, e aquele médium, e chegou lá um espírito falando. Ótimo, vamos raciocinar. E quantas vezes a gente faz um espiritismo à nossa moda, né? E quantas vezes a gente fica até cansado de ser espírita, enjoado, porque nós não estamos de verdade buscando essa essência, essa fonte que existe. E essa principal fonte tem um nome, porque ele é guia e ele é modelo. Ele é médico e ele é terapeuta. Ele é amigo incondicional de todas as horas. Jesus. Então, com Jesus, nós vamos dançar muito bem a festa da vida. Não é uma dança desconcertante ou desconcertada. Não é uma dança que segue até uma boa música que nós ouvimos aqui na Terra. É nós dançarmos a música da evolução. Cada um de nós pode crescer. Se nós acionarmos o nosso otimismo. Por onde anda o nosso otimismo? Sempre ver o lado favorável da vida, das pessoas e dos fatos. Acionarmos a nossa alegria, mais uma vez, essa grande satisfação interior. Acionarmos a nossa autoestima. Eu aprender a me amar para que eu possa amar o próximo. Com Jesus, tudo fica mais fácil. Dançamos a música da evolução. Fazemos o passo que a gente quer, mas sintonizado com essa música. A cada dia eu cresço mais um pouquinho. A cada dia eu me torno um ser melhor, porque espírito é isso, né? A cada dia estar melhor, se transformar para melhor, vencer as suas más inclinações, sem perfeccionismo, como diz Hermance de Faux, sem puritanismo, sem fanatismo. É uma doutrina que tem, sim, a sua tecla científica, a sua tecla religiosa, a sua tecla filosófica. Aqui não tem mais caldeirão da bruxa,
graças a Deus, né? Aqui não tem patuá, aqui não tem alguém que saiba mais do que ninguém. Mas aqui existe a razão e o sentimento. Aqui existe o amor insuperável de Deus, como diz Emmanuel, permeando todas as nossas ações e todos esses ensinamentos. Mas, se você ainda prefere chorar todo dia, se lamentar todo dia, ficar sentado ali na calçada, é uma opção sua. Mas se você quer de verdade crescer, amar, festejar a vida, que você possa fazer isso. Aquela graminha ali, naquela calçada na rua, tem um anjo guardião que todo dia ele diz para ela: cresce, cresce e cresce. E todo mundo pode ver como ela cresce. O nosso anjo guardião todo dia ele diz para nós: cresce, cresce e cresce. E quantas vezes nós resistimos ao crescimento? Quantas vezes? Inúmeras vezes. Kardec só nos fala de uma educação moral. Kardec nunca usou o termo desobsessão. Kardec nunca usou um termo, né? Vamos retirar as energias negativas. Nunca. Vamos nos educar moralmente. Vamos nos educar dentro dessa pedagogia de amor do Mestre Jesus. Às vezes a nossa vontade, ela é acionada. Aí a gente quer tirar uma coisa que nos atrapalha, né? Eu vou tirar agora, né? Fazer uma desobsessão. Eu vou tirar esse mal de mim, vou tirar esse espírito que me perturba. E raramente temos êxito, se não nos educarmos moralmente. É um processo, mas é um processo gostoso. É um processo saudável, é um processo de dar qualidade cada vez mais à nossa vida. Então que hoje você não tenha medo de brincar, de cantar, de dançar a dança da vida, que não tenha medo mais de errar, que não tenha medo de amar acima de tudo. O medo paralisa a nossa vida. O medo faz um dia de chuva, faz um dia de pleno inverno, aonde muitos companheiros, eles se embotam porque a natureza está assim. Mas quantas vezes o dia é de sol, é de calor, e você está assim, extremamente embotado, extremamente na sofreguidão. Então basta você querer iluminar a sua vida, querer soltar aquela gargalhada gostosa e dizer: eu estou vivo para sempre. Eu vou aproveitar esse presente de Deus. Só depende de cada um de nós. Só depende de cada um de nós acionar esse motor da alma, como diz Leon Denis: vontade. Não tenho mais vontade de continuar na infelicidade, mas tenho uma vontade enorme, realizadora, de criar a minha felicidade. Hoje eu vou sair, hoje eu vou celebrar a vida, hoje eu vou ajudar, hoje eu vou fazer alguma coisa pelo próximo, hoje eu vou colocar o tom da minha vida bem alto e vou tentar manter esse tom, porque eu sou um filho de Deus. Eu sou uma pérola preciosa para Deus e Ele quer que eu seja feliz. Se ainda hoje
percebermos alguém tão fechado na dor, no sofrimento, que nós tenhamos essa sensibilidade, esse tato de convidar essa pessoa a viver a vida de verdade, a fazer aquilo que o grande psicanalista alemão Erich Fromm dizia, de como é necessário renascer dentro da mesma vida. Que possamos renascer ainda na mesma carne, no mesmo corpo, incentivando cada um de nós a viver melhor e cada vez mais convidando aos nossos irmãos a também viver melhor, a destilar cada parte desse grande quebra-cabeça que é a nossa vida. E o tempo está indo embora e só nos resta lembrar do grande poeta anônimo. Ele diz para nós: fui ser feliz e não volto mais. Que essa seja a nossa decisão, que essa seja a nossa posição perante o mundo, a nossa posição de verdadeiros espíritas cada dia mais. Fica aí o convite para vocês, para conhecerem o livro Celebrar a Vida. Vou ficar ali fora, esperando para quem quiser folhear. Está à disposição de todos. Muita paz para todos. Que o Mestre Jesus fortifique essa direção desta casa tão amiga. Que o Mestre Jesus fortifique a nossa Maria cada vez mais. E a todos vocês e a esse grupo de amor. Muita paz.